Bom dia, meu querido irmão e irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero meditar com você neste dia sobre uma palavra maravilhosa que o Senhor Jesus operou no passado sobre um cego de nascença. Está registrado no livro do Evangelho de São João, capítulo 9, versículos 5 a 7, que diz assim: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu ao chão e misturou na terra com a saliva e aplicou nos olhos do homem. Então ele lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Maravilha, uma cura espetacular. Aliás, como tudo que Jesus faz, é maravilhoso. Os discípulos que acompanhavam Jesus naquele instante perguntaram se aquele homem estava sob o jugo de um pecado familiar hereditário. E eles perguntaram para o Senhor Jesus: quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Então qual foi a resposta do Senhor Jesus? Nem ele pecou, nem a sua família. Ele não está sob a maldição, né? Mas o primeiro aprendizado que nós tiramos daqui, dessa lição, é que doenças têm causas diferentes e somente a Deus cabe revelá-las e não a nós julgarmos se o irmão está em pecado, se o irmão não tem fé ou coisa parecida. Ok? Segunda lição. Jesus reafirmou ser a luz do mundo, ou seja, enquanto ele estava aqui na terra, ele operava maravilhas, sinais e prodígios. E ele disse: quando eu subir ao madeiro, eu atrairei muitos a mim. Ou seja, a partir do momento que ele subisse à cruz, ele não mais iria curar, mas ele iria fazer uma obra de redenção. Então, enquanto ele estivesse aqui na terra, ele estaria fazendo a obra de cura, sinais e maravilhas. Mas quando ele subisse ao madeiro, ali naquele madeiro ele faria uma obra completa de redenção eterna. E ele disse: vocês serão meus discípulos e farão as mesmas obras ou até maiores que vocês, que eu fiz, vocês farão. Então, a terceira lição que nós aprendemos desse fato é que enquanto estivermos aqui na terra, como Jesus estava, nós temos o dever de fazer as obras que ele fez, ou até maiores que ele fez, porque um dia a igreja também irá subir, e o Espírito Santo subirá junto com a igreja. Então, enquanto estivermos aqui, façamos a obra de Deus. A terceira lição que eu quero chamar a atenção de vocês é sobre a religiosidade, ou seja, nós podemos observar 3 cenas de cura de cegos, de cegueira, e todas elas tiveram um fim diferente. Ou seja, ao cego Bartimeu foi apenas uma palavra imperativa: o que você quer que eu faça? Eu quero ver, então veja. Pronto, foi o suficiente. A segunda, 2 homens, 2 cegos seguiram Jesus por onde ele foi, até que ele chega e fala assim: credes vós que eu possa fazer isto? E disseram eles: sim, Senhor. Então Jesus tocou a sua cabeça, os seus olhos, e disse: seja feito segundo a vossa fé. Isso está registrado em Mateus 9, de 28 a 30. E os olhos se lhe abriram. Agora, com o cego de Betsaida, não. Jesus teve que cuspir no chão, fazer lodo, passar nos seus olhos e mandar que ele fosse até o tanque de Siloé se lavar. Ou seja, se você é um abençoado, que a tua fé é exercitada apenas em uma palavra imperativa: em nome de Jesus seja curado, você está curado, amém. Não critique aqueles que precisam de sinais, por exemplo, de uma rosa ungida, de um lencinho ungido, e assim sucessivamente. Cada um se manifesta
da forma que Deus aprove a sua fé. Isso é uma questão religiosa. Não permita que isso venha interferir na sua fé. Agora, presta bem atenção. O Senhor mandou lavar no tanque de Siloé. Isso foi uma segunda imperatividade que exigiu o quê? Uma obediência. Talvez se ele tivesse desobedecido e não fosse se lavar, talvez não teria sido curado. Por ele ter obedecido, ele recebeu a cura. Então, muitas vezes, não é consequência de pecado, mas é sinal de obediência ou não da parte de Deus. A Bíblia diz que ele era cego de nascença. Ou seja, aqui é a parte maravilhosa para a gente concluir. Ele nunca enxergou, nunca viu as maravilhas da natureza. Ele ouvia os pássaros cantar, mas nunca tinha visto o colorido de um pássaro. Ele poderia contemplar, apalpar, né, as árvores, mas nunca tinha visto a beleza de uma árvore em flor. E agora, ele está com a sua visão recuperada. Antes ele mendigava, ele era um esmoléu. Agora ele pode ser útil à sociedade, ele pode trabalhar para o seu sustento. Ele pode ter a sua autoestima recuperada. Assim também nós, quando éramos cegos para as coisas de Deus, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós também não éramos úteis à sociedade. Nós também muitas vezes passamos por uma situação de um esmoléu, muitas vezes passamos por uma situação de cegueira espiritual, e Jesus abriu os nossos olhos. Jesus mostrou que é possível uma nova vida nele, e ele restaurou a nossa autoestima, nos tornou útil à sociedade, e ele deu uma imperatividade para nós também, quando ele diz: aquele que roubava, não roube mais. Antes, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Então, acredite, você tem um preço alto, você custou um preço altíssimo, que foi o sangue de Jesus. Portanto, não negocie teu valor, não abaixe o teu preço. Acredite, você é especial para o nosso Deus. E como ele restaurou a visão ao cego, não importa de que jeito seja a tua fé, o importante é, creia no Senhor Jesus, que você vai ter uma vida transformada, uma vida modificada, no poder e na graça do Senhor. Seja abençoado. Uma semana de vitória, na graça e na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.